Marcação de exames ou consultas, portabilidade para outro plano. A gente está falando sobre planos de saúde aqui. Não falando nisso, Luquinha. Eu tô com uma torcicola só. Tá com torcicola? Eu tô disfarçando. Por isso que você tá olhando assim? Por isso. Ah, eu falei, gente, ele... Agora me deu um negócio, uma puxada aqui, que eu quase gritei. Pode ligar pro seu plano de saúde, que é ótimo. Por isso que eu ri só. Bom, quem está respondendo nossas perguntas é a advogada Juliana Rassi. Pode mandar perguntinha. Aliás, chegou uma de vídeo também, doutora. Vamos lá. Olá, boa tarde. Eu sou a Karina Marques. Gostaria de saber quando que um plano de saúde pode ser cancelado. Obrigada. Boa pergunta. Por exemplo, eu deixei de pagar um mês. Já cancela? Se você tiver um plano individual familiar, que é aquele plano de pessoa física, que ela entra sozinha ou com um grupo, não pode cancelar antes de 60 dias de atraso. Ele é bem mais rígido com relação ao cancelamento. Quando é um plano coletivo, ou por adesão, ou empresarial, você aí vai depender do que tiver previsto no contrato. Tá? Algumas operadoras acabam puxando a regra dos 60 dias, mas não é obrigatório. Com 30 dias já pode ser cancelado se tiver a previsão contratual. Mas a pessoa tem que ser avisada, né, doutora Juliana? Como? A pessoa tem que ser comunicada. Assim como o nome sujo no Serasa, tem que ser comunicado, porque senão ela vai usar e não sabe que foi cancelado. Exatamente. Principalmente no caso do plano individual, ela tem que ser notificada. A operadora tem que provar que notificou ela até o 50º dia de inadimplência para que se efetive o cancelamento a partir do 60º dia. Senão não tem valor, ela não pode ter esse cancelamento. Okay, tá? então. E no plano coletivo também, dependendo, já tem até decisões judiciais que no caso de ter um empregador e ele comunique a rescisão, ainda assim a operadora tem o dever de informar. Voltar para a pauta Covid, doutora, porque a gente recebeu uma pergunta interessante. A querida quer saber se o convênio pode limitar a quantidade de pedidos aí de exames para Covid. Não, gente, não pode limitar, tá? Inclusive, por você ter o teste de Covid para diferentes finalidades, aí que não pode mesmo. Porque você tem o teste para saber se está doente, você tem o teste para saber se você tem a imunidade ao Covid, então não pode ter limitação. Até porque quem vai avaliar a necessidade é o médico, ele que vai solicitar. E não dá para ficar questionando a palavra do médico, tá certo? Então fica essa dica também, né? Só posso fazer outra perguntinha aqui, ó? Claro, deve. O querido, infelizmente, foi demitido e ele quer saber só quanto tempo a empresa aí precisa ou deve manter aí o convênio, doutora? Gente, excelente pergunta. Vira e mexe aparece essa dúvida e, embora seja um direito antigo, algumas pessoas não sabem desse direito. Quando você é demitido sem justa causa, né, ou se aposenta e depois é desligado também, tudo sem justa causa, a pessoa ela tem direito de permanência no plano, tá? Aí tem alguns critérios, ela tem que ter contribuído com uma parte dessa mensalidade, nem que seja R$1, ela tem que ter pago isso durante um período da vida dela, e aí ela vai continuar, no caso de demissão, até 2 anos, dependendo do período que ela contribuiu, ela permanece no plano com os mesmos direitos, né, e continua tendo as coberturas dela. E também pode exercer a portabilidade de carência. Ok. E daqui a pouquinho também, doutora, a gente vai saber nessa questão de continuidade do plano ou não, da viúva ou do viúvo. Né? Tem uma querida aqui que ela ficou viúva, o marido pagava convênio, ele era funcionário público estadual e ela quer saber se ela pode continuar com o convênio que o marido pagava. Perfeito, no próximo bloco a gente já começa com essa dúvida então, mas agora imagina você estar em casa, estudando tranquilamente, por videoaula e de repente ser surpreendido por 2 ladrões. Esse é o caso da estudante Majô, ela teve sua casa roubada durante sua aula de anatomia na cidade de Ambato, no centro do Equador. Logo que ela foi abordada só pelos ladrões, eu até escutei o áudio deles falando, eles ficam desesperados, alertaram o professor que não tinha percebido, né? Falaram assim, nossa professor, estão roubando a casa da Majô, chama a polícia. E eles ficaram discutindo quem quer chamar a polícia primeiro, e a situação ficou mais tensa ainda, porque um dos ladrões percebeu que estava sendo gravado. Aí ele então ela baixou a câmera. Aí ninguém sabia o que estava acontecendo com ela, mas os bandidos se deram muito mal, porque eles foram embora e acabaram presos. 4. 4, gente. Na falta de um foram 4. E ele fechou lá, ele percebeu, não adiantou muito não, né? Gente, não adianta. Assim, um espirro que você der na rua hoje, você tem que colocar a mão no rosto. Porque você não tem, invasão de privacidade Sorria, total. você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado, falou bem. Mas esse caso é ótimo também, né? Porque aí registrou, não tem como falar que não, né? Não tem. Tá certo, viu? Olha, a gente vai rapidinho pro break, a gente já volta, mas é claro que tem carinho.
Isso aí na boca sua? O que é? Bigode. O que é? Bigode. Tell me what you really like. Baby, I can take my time.